Olá, minha gente, permita saudá-los com a doce paz do Senhor. Tem uma mensagem que você precisa acompanhá-la até o final. Um tema muito polêmico. É pecado ser pastor? Nós vemos aqui, segundo as páginas alvissareiras da Bíblia Sagrada, em 1 Timóteo capítulo 3 e versos 1 diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aí existem as interrogações. Mas a Bíblia fala que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, as pessoas se acham no direito de ser um pastor, de desejar o episcopado, o ministério pastoral, evangelístico. Mas vamos discorrer aqui do texto sagrado. A Bíblia não está dizendo que o seu desejo é excelente. A Bíblia diz: quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, não é o seu desejo que é excelente, é a obra que é excelente. Então, em muitos casos, é pecado ser pastor. Quando você não é altamente chamado por Deus, quando você não é escolhido por Deus, quando você não é ungido por Deus. Deus, ele chama. E tem muitas pessoas que se oferecem. Nós vemos no livro de Jeremias, Deus falando com Jeremias no capítulo 1, verso 3, diz: Jeremias, antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. E Jeremias chega a questionar a chamada. Diz: Senhor, mas eu não tenho preparação. Eu não passo de uma criança. Diz: não digas que és uma criança, porque sou eu que capacito. Onde eu te enviar, tu irás e entregarás a minha palavra, porque eu sou contigo. Então, muitos que são chamados, às vezes querem recuar. E outros que não são chamados, desejam o episcopado. Tem ambição, acha bonito o ministério pastoral, a pessoa está nas primeiras cadeiras no púlpito e passa a ter um desejo que está totalmente desvinculado da vontade de Deus. Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. A obra é excelente, agora o seu desejo não significa que seja excelente. Nós vemos muitos casos hoje, nós vivemos uma decadência na religião, né? Nós vemos as pessoas explorando a religião, pessoas sem todas aquelas qualificações que não são necessárias para exercer o ministério, se apropriam dele, porque tem uma eloquência, é uma palavra convincente, e se apropria daquilo, às vezes, para se dar bem em cima das pessoas. Mas não tem uma chamada. Então, essa pessoa está em pecado, porque Deus não chamou essa pessoa para o ministério pastoral. Essa pessoa está ali por interesse próprio, por questão pessoal. Tem outros casos também de ministérios. Chega um ministério, já existe um ministério estabelecido numa cidade, fazendo a obra de Deus, mas chega um outro ali e começa a querer pastorear as ovelhas daquela igreja que já está alicerçada ali. E para tirar aquelas ovelhas que estão ali já há muito tempo, eles oferecem cargos, posição. Aí as pessoas, às vezes é um presbítero, Deus chamou ele para presbítero. Ele é eloquente, tem uma palavra boa, ele acha porque tem eloquência, porque ele prega, ele tem que ser um pastor. Não. Nós vemos que Tiago era um diácono, eloquente, né? Pregou para Raia Candace, e assim muitos outros homens de Deus que não tinham cargo pastoral nem evangelístico e foram eloquentes pregadores da palavra de Deus. Muito cuidado com a chamada divina. A Bíblia diz: não foi vós que escolhestes a mim, fui eu quem escolhi a vós. Quer dizer, existe a chamada
geral. Deus te chamou para a salvação. Existe a chamada específica. Deus te chamou para exercer o santo ministério. Então, muito cuidado. Você que tem um ministério e quer mercadejar o reino de Deus, oferecendo barganha, o poder da barganha. Olha, você vem para a minha igreja que eu vou te consagrar a diácono. Você vem para a minha igreja que eu vou te consagrar a presbítero. E tem caso de convenções aí, eu não quero nem citar nomes, mas existe caso de convenções que consagram obreiros para ter número de pessoas que vão votar, né, naquele determinado pretenso candidato. São coisas absurdas que acontecem no ministério. Então, quem sofre com isto, quando uma pessoa que não tem a chamada de Deus se apropria do cargo de pastor e vai exercer esse ministério que Deus não chamou ele, então ele vai maltratar as ovelhas do Senhor, vai trazer escândalo, né? Agora mesmo nós tivemos numa cidade que já passou uns 2 obreiros, deixaram escândalo aí na obra de Deus. Que coisa triste. Então Deus, ele deu ministério. Nós vemos aqui na carta aos Efésios, capítulo 4 e versos 11, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. É Deus. Eu acredito que no grande dia vai chegar muitos diante de Deus: Senhor, eu sou o pastor tal, eu fiz milagre, a Bíblia diz isso, eu curei, eu fiz isso e mais aquilo. Diz: olha, aparta de mim, eu não te conheço, não sei quem tu és. Tem muitos que são muito conhecidos aqui na terra, mas Deus não conhece ele. Então a importância não é você ser conhecido aqui na terra, é você ser conhecido nos céus. Então vai ter muitos que vão chegar diante de Deus se apresentando como pastor, diz: eu não te chamei. Agora, muito cuidado também. Tem outros que Deus chamou para o santo ministério, mas Deus tem critério para uma pessoa que tem uma chamada. Ele passa por um processo de aprendizado. No Antigo Testamento, quando chamava o jovem ao ministério profético, ele chamava 25 anos, e lá dos 30 e poucos anos queria exercer o ministério de sacerdote, aquela coisa toda. Tinha um processo de anos após anos de aprendizado. Hoje, às vezes, as pessoas têm facilidade de ser apresentado no ministério, às vezes por habilidade, habilidades são pessoas que têm muita habilidade de fazer amizade, conquistar, e às vezes até enganar o seu próprio líder, mostrando-se, se colocando como voluntário naquela maior cortesia e tudo, como se fosse um grande cooperador e tudo, até receber aquele cargo. Quando recebe aquele cargo, muda totalmente. Então nós temos que ter muito cuidado. Tem critérios para o ministério. Não é você ser oferecido, não é você ter desejo. O seu desejo não é excelente. Quem deseja o episcopado, excelente é a obra. Excelente obra deseja. Às vezes seu desejo é uma torpe ganância, é pecado. Então, em muitos casos, tem pessoas que são pastores e estão em pecado, porque Deus não chamou ele para o santo ministério. Ele vai trazer problemas para a obra de Deus. E outros que Deus chamou, mas eles não têm habilidade de chegar ao seu líder, de ser um companheiro. Ele já prega, ele já tem uma liderança, tem muitas pessoas que já ouvem ele quer exercer aquela liderança, atropelando a liderança do seu líder. Aí o que é que o seu líder vai fazer? O seu líder é o canal de Deus para levá-lo à convenção, para apresentar ao ministério. Mas ele não tem habilidade de lidar com o seu líder. Não tem qualificações espirituais. Não é só a habilidade humana. A habilidade humana sim, mas qualificações espirituais. Ser servo, ser obediente, estar à disposição do seu obreiro, fazer o trabalho de Deus, mas debaixo de um cajado, porque tem muitos que estão fazendo o Deus sem estar debaixo de um cajado, sem se submeter. Eles querem fazer da maneira deles, e Deus não se agrada. Nós temos que fazer a obra de Deus debaixo
de um cajado, de uma orientação, de uma proteção de um líder. Então, cuidado, você que tem uma chamada de Deus. Se você tem uma chamada de Deus, Deus te tira de onde você está. O caso de Isaías, vivia no palácio, usufruindo de todos os privilégios, porque era primo do rei Uzias. E ele morreu, e ele ainda foi preocupado com o contexto político de Judá, clamando a Deus pela situação política de Judá. E Deus disse: eu tenho coisas melhores para ti. Eu te chamei, eu tenho uma chamada, tu está no palácio, mas será que tu não percebeste que eu tenho uma obra na tua vida? E Deus vai e se revela, diz: olha, tu estás preocupado com o trono de Judá, eu vou te mostrar um trono melhor. Quando ele de repente olha, diz: meu Deus, ai de mim que eu estou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele viu o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, os serafins acima dele, com cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus pés, com 2 cobria o seu rosto, e com 2 voava e clamava e diziam: é santo, é magnífico, é cheio de bondade, é cheio de amor, é cheio de misericórdia. É Deus que nos compreende, é Deus que nos acata, é Deus que nos protege, é Deus que nos chama, é Deus que nos capacita, é Deus que nos escolhe para a sua obra. Então, se você tem uma chamada, se coloque à disposição de Deus, submetendo-se à tua liderança, levantando os braços do teu pastor, ajudando o teu pastor. Seja amável ao teu líder. Tem pessoas que só pensam na igreja, ajudam quando é para ajudar na igreja, ele ajuda muito, mas nunca vê a necessidade do seu líder, de levar uma oferta para o seu líder, de atender o seu líder, de pegar o carro do seu líder: me dê o seu carro aqui, e ali abate seu carro. Você está fazendo um gesto de amor, de respeito ao ministério. Não é o homem, é o ministério. Seu líder vai à convenção, está aqui, olha, isso aqui é uma gratificação, uma oferta que eu estou lhe dando. É um reconhecimento, nós precisamos reconhecer o ministério de Deus na vida dos homens de Deus. Tem pessoas que querem apedrejar aqueles que Deus chamou. É por isso que Jeremias, no meio do seu ministério, disse: Senhor, tu me iludiste. Iludido eu estou. Eu achei que era diferente lidar com o teu povo, mas tu me convenceste tanto, tu prevaleceste e foste mais forte do que eu, porque eu falo para esse povo tudo que tu me ordenas que eu fale. Mas a tua palavra que tu colocaste na minha boca para anunciar para este povo se tornou, foi opróbrio para mim. Eu sou rejeitado por esta palavra. E você sabe de uma coisa, esse negócio não é bom. Eu não quero mais saber de ministério. E quando ele diz isso, a Bíblia diz que dentro do interior dele vem aquela tristeza maior. Como se Deus dissesse: tu estás achando pesado o ministério, agora contempla aí, sem o ministério. Quando eu chamo um homem para o ministério, que ele desiste do ministério que eu chamei, veja o que acontece contigo. Quando ele olhou e fez uma visão introspectiva dele, disse: meu Deus, eu estou acabando, eu estou morrendo, não posso viver sem esse ministério, eu volto atrás, me coloco à tua disposição. Ministério tem um preço, e por isso que muitos não desejam ministério. Ministério tem rejeição. Você vai ser rejeitado por obreiros que você ama, você vai ser rejeitado pelo rebanho que você ama, porque a igreja também ela sofre. Ela busca a perfeição nos pastores, porque o alvo da igreja é o sumo pastor, e os pastores não têm a perfeição para oferecer para a igreja. Vem um pastor, a igreja é esse pastor agora. Quando vai convivendo, diz: meu Deus, não é esse. O pastor está num campo, diz: agora eu vou para outro campo, esse é o campo dos meus sonhos. Quando chega lá, se frustra também, porque a igreja não é perfeita. Tem membros e congregados que ainda estão na igreja, e o pastor não é perfeito, até que chegue o sumo pastor das ovelhas, do rebanho, e a igreja dizer: esse aí sim se encaixa conosco, esse aí tem tudo que nós gostaríamos de um pastor. Mas o pastor atual não tem tudo que você gostaria de ver de um pastor. Por isso você tem que ter ponderação, lidar com o seu líder, né? O nobre pastor, não quero citar o nome, ele disse: se você conviver comigo,
Você vai ver muitas falhas que eu tenho que você não tem. Mas eu vou ver muitas falhas em você que você não tem. Então, é pecado ser pastor? Sim. É pecado ser pastor quando Deus não te chamou para o ministério. E você está no ministério fruto de uma barganha. Você rejeitou o cajado do seu pastor, da sua liderança. E você abriu mão do ministério da sua igreja e foi para um outro ministério para você ter um cargo de pastor. Você foi pelo poder da barganha. Aí Deus não te chamou. Quando Deus te chama, onde você está, Deus vai te levantar. Então, é um ministério excelente. Pastores, o que eu vejo também nos dias atuais, existe uma nova geração de pastores que às vezes a gente visita, a gente vai num trabalho e aqueles pastores, eles são fechados, eles se acham assim que são muito, e são pessoas que não têm um curso teológico, não têm uma capacitação acadêmica, mas se acham cheios de orgulho até no tratar com os próprios colegas. A gente vai em devida região, você não vê aquele pastor chegar e cumprimentar, seja bem-vindo e tudo, você não vê isso. E se esses pastores são assim com os próprios colegas, que têm mais anos de ministério do que eles, como esses pastores serão com o rebanho do Senhor? Como é que eles vão tratar o rebanho do Senhor? Então nós precisamos, como pastores, ser amáveis. Amáveis com o rebanho do Senhor e amáveis com os nossos colegas. Se alguém chegou na sua região, um pastor que não é da sua região, tenha humildade de chegar, ô pastor, seja bem-vindo, foi muito bom tê-lo aqui conosco. Isso é o mínimo que nós podemos fazer. E a gente anda em determinada região, tem lugares que as pessoas são fervorosas, chega, abraça, cumprimenta, mas tem outros que eles parecem que ficam assim enciumados, totalmente excluído, isolado, e você entra e sai, prega e tudo, não há um cumprimento, um aperto de mão. O que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Então nós precisamos termos qualificações para sermos um pastor. É pecado ser pastor? Sim. Quando você não foi chamado por Deus, quando você entrou por esperteza, quando você entrou por habilidade humana. Devemos ter habilidade humana sim, de se aproximar dos nossos líderes, mas nós temos que ter qualificações espirituais, de ser servo, de ser obediente, de ser fiel ao Senhor, de ter vida de oração, de ter compromisso com a palavra de Deus. Você pode se inscrever no meu canal. Eu faço isso com tanto amor para Deus. Nós temos tantas coisas que vocês precisam ver no meu canal. Nós temos esse livro aqui que ele já está à disposição no nosso canal. Pastor Ferido, Ovelha Dispersa, Oceano da Palavra, Antes que o Sol se Ponha, O Líder que... Muitos livros, são 5 livros que nós escrevemos, estão todos no nosso canal à disposição sua, tá? Então, meus queridos, que Deus te abençoe. Então, cuidado, se você não tem uma chamada pastoral, o fato de você pregar eloquentemente não significa que você tem que ser um pastor. Você tem que ter uma chamada divina, sem nada de conchave humano. Agora você, meu amigo, que Deus chamou para o santo ministério, mas você não tem habilidade, e você não tem também qualificações espirituais para estar ao lado do seu pastor. Porque o seu pastor é o canal que Deus vai usar para te levar ao santo ministério. Mas se você não sabe honrar sua liderança, se você não ajuda o seu líder a carregar o seu fardo, como é que ele vai te apresentar no ministério? Olhe, e naquele grande dia Deus vai dizer, quando te ver, pastor, presta-me conta do teu rebanho. Senhor, eu não sou pastor. Diz, por que você não é pastor? Eu te dei o ministério pastoral, eu te chamei. Mas lá na terra tinha um homem. O homem é o meu canal, que você tinha que passar por ele. Era através desse homem, esse homem que ia colocar as mãos, impor as mãos sobre ti e te ordenar, te consagrar ao ministério, te levar a uma convenção. Mas você não submeter-te, você se achou demais, você se achou, você tinha influência, você tinha poder aquisitivo, você nunca foi doce, você nunca foi um companheiro do seu pastor. Seja fiel à sua liderança, para que Deus possa te exaltar, porque tem muitos que têm uma chamada, mas não se submete,
não se coloca à disposição de Deus através da vida do seu pastor. Então é pecado ser pastor? Não. Quando você é chamado por Deus. Quando você tem uma chamada divina, aí você é uma bênção na mão do Senhor. Agora, quando você entra no ministério pastoral, sem Deus chamar, aconteceu uma vez com um obreiro, quando eu pastoreei uma cidade aqui próxima, aqui no sul do Pará. Aquele obreiro era um presbítero da Assembleia de Deus, e ele foi convidado para uma outra assembleia, com proposta de pastorado, e consagraram aquele presbítero. Era um bom presbítero, mas consagraram a pastor, e Deus não tinha chamada na vida dele. Aí ele tinha que ficar fazendo caixa de som, aquela coisa toda, porque não tinha chamada. Quando tem chamada, Deus supre. Quando não tem, aí a pessoa tem que trabalhar para lá, correr para lá, porque Deus não chamou. E aquele moço, eu fiquei com pena dele, eu queria dar uma palavra para ele, mas eu digo, meu Deus, ele é pastor, presidente de um campo, quem sou eu? E aquele moço, ele morreu com um problema com a igreja dele. Ele tinha um terreno aí em uma cidadezinha, e disse que o terreno era da igreja, ele disse que o terreno era dele, e estava naquela contenda, e ele terminou morrendo. Eu acredito que a igreja ficou satisfeita, porque a igreja ficou com o terreno que ela dizia que era dela. E eu não pertencia àquele ministério, mas fiquei totalmente com pena daquele pastor. Então, se Deus não te chamou, fica no lugar onde você está. É melhor você ser uma árvorezinha pequena, mas num lugar bem regado, certo? Do que você ser um alvoredo seco, no lugar seco. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Se você tem um santo ministério e ainda não foi convocado, veja o que é que está faltando. Se aproxime da sua liderança, exerça aquela qualificação que Deus te dá de servo, de amigo, de companheiro fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. A obra é excelente, não significa que o desejo seja. Então, meu amigo, muito cuidado para pisar nesse terreno pastoral. Não queira usurpar aquilo que Deus não te deu. Mas se Deus te chamou, não fique com orgulho, não seja prepotente, desça, seja servo, para que Deus possa usar o canal que Ele tem aqui na terra para te abençoar. Fica na paz, que Deus te abençoe. Amém.